Portanto, tenho o Mário Figueiredo e o Vítor Pinto na minha companhia para recordar aqui os nossos telespectadores. Mário, começo por ti. Olhando para este regresso de António Silva, é para ti a solução para capitão do Benfica? Sim, claro no que jogo sim. com a Taça É o número de Portugal, 2. na Taça de Portugal contra o Futebol Clube do Porto. Tem sido o número 2 e, portanto, faz todo o sentido que seja. É alguém que já revelou que tem ADN de capitão, quanto a mim, pelo seu empenho, a sua determinação. Tem vivido ali uns altos e baixos. Esta época também tem estado ali com mais ou menos dificuldades, às vezes de afirmação, mas já revelou, acima de tudo, que tem essa capacidade de liderança e que tem essa capacidade, apesar de ter idade, que tem essa capacidade para ser capitão. É o número 2, a seguir ao Otamendi, e, portanto, faz todo o sentido que a braçadeira volte para ele. Eu penso que com Ógenes em campo, e Ógenes é daqueles jogadores que também tem revelado a sua capacidade também, a sua forma de estar, a sua forma uma forma diferente de António Silva e do próprio Otamendi, uma forma mais calma, mas também uma forma de alguém que dá tudo pelo clube, que dá tudo pelos companheiros, dá tudo pela equipa, ou seja, joga em várias posições que não são a dele e vai cumprindo e vai conseguindo, e portanto faz todo o sentido com um jogador com esta entrega ao grupo, que seja também capitão, mas penso que não há dúvida nenhuma, acho que António Silva será ele a envergar a braçadeira de capitão, e espero que, se por acaso acontecer alguma coisa a António Silva e se Ógenes já não estiver em campo, que a braçadeira acabe depois em Tomás Araújo e que não acabe outra vez em Richard Rios. Porque isso é só criar problemas e revelar que não há percepção daquilo que é o Benfica. Eu não quero dizer que Richard Rios não possa vir a ser capitão do Benfica no final desta época, no início da próxima, que não possa vir com essa capacidade. Vai ter que mostrar um bocadinho mais. E isso ainda não vimos. Nem o rigor fora do campo, nem o rigor dentro dele. Eu tenho dificuldades em reconhecer essa capacidade de liderança. Eu acho que... Mas, Mário, quem é que toma a decisão de entrega de braçadeira de capitão? Depende. Os clubes, cada um tem a sua maneira, tem a sua forma de estar. É o treinador que às vezes escolhe, às vezes é os próprios jogadores que escolhem, às vezes é o treinador e o capitão dominante que escolhem os outros dois. Portanto, há aqui várias formas, então, há vários métodos. Pode decidir não entregar a braçadeira de capitão a António Silva no jogo no Estádio do Dragão? Pode fazer isso. Agora, não me parece é que seja correto, porque vai ter que dar a outra. Portanto, está a criar um foco de estabilização. O que o Benfica neste momento precisa é de estabilidade. E a estabilidade não tem. Repara, o Benfica viu-se arredado da Taça da Liga, está sujeito a ser arredado da Taça de Portugal e está a 10 pontos da liderança do Futebol Clube do Porto. Portanto, o que o Benfica precisa é de estabilidade. E estes assuntos, estes temas, são focos de estabilização entre os adeptos. E por isso é que nas redes sociais há muita revolta, há muita indignação. Porque parece que a braçadeira de capitão foi tratada... Olha, só para dar um exemplo, já houve jogadores castigados por terem atirado a braçadeira ao chão. Castigado pelos clubes. Jogadores que tiram a braçadeira, num momento de desespero, ou porque estão chateados com o mundo, e mandam a braçadeira ao chão. Já houve jogadores castigados por isso. Percebes? A braçadeira, repara, se tu dás a importância à camisola, aquela camisola, juntamente com a braçadeira, coloca o jogador num patamar completamente diferente. Está num patamar acima, está na história do clube, passa a ser capitão, está no currículo dele. Então, é uma honra muito grande envergar uma braçadeira de capitão. Se António Silva não for capitão no jogo com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal, significa que o Benfica não confia em António Silva? Não, significa que alguém vai ter que explicar aos adeptos porque é que António Silva não foi capitão. Se já foi anteriormente, e depois depende de quem é que vai ser o outro capitão. É que se tu me colocares as coisas em dois pratos, António Silva ou Richard Rios, a escolha de Richard Rios vai gerar muita polémica, vai gerar muita confusão. É preciso não esquecer que António Silva tem um passado grande pelo Benfica, camadas de formação, de afirmação, e portanto chega à equipa principal, tem efetivamente, se me perguntas, mais capacidade de liderança do que Tomás Araújo, tem, acho que sim, a sua forma de estar, a sua postura, a sua forma até de jogar, sim. Mas entre a Richard Rios e António Silva, isso então era criar mais um problema, era criar mais um foco de estabilização, era que alguém tinha que vir explicar. E até o próprio Rui Costa, que tem um passado como jogador, e devia te explicar isso também. A braçadeira de capitão a Richard Rios está a passar também uma mensagem aos outros jogadores e até aos adeptos do Benfica, que não confiem então
no número 2 ou no número 3? Não, aqui a questão é que, e José Mourinho já fez isso várias vezes, que é dar o voto de confiança a Richard Rios. Já entendeu que Richard Rios, a determinada altura, mesmo quando as coisas não estavam a correr bem, José Mourinho teve aquela necessidade de puxar Richard Rios para cima. Houve até aquele trabalho Sim, individual específico. Eu personalizado. até acredito que o Richard Rios possa vir a ser um bom capitão e que o Richard Rios pode dar muito mais do que aquilo que se tem tentado a dar. O Richard Rios tem um potencial enorme, que pode vir a afirmar-se como um dos grandes capitães de futuro do Benfica, sim. Neste momento, não. O problema é este momento e nós estamos a analisar o momento. Se me disseres que isto depois é no final da época e depois ele é o capitão e tem uma grande capacidade de liderança e que lida bem com os companheiros, que continua com um comportamento exemplar fora dos relevados, que justifica isso, tudo bem, não me choca minimamente. O que me choca é agora, é que nós estamos a falar agora, 6 meses. 6 meses não é tempo suficiente para alguém conhecer a grandeza do Benfica. Então deixa-me fazer-te uma provocação e recordo que também temos o Vítor Pinto na nossa companhia, daqui a pouco já vai fazer revelações sobre este tema da braçadeira de capitão. Estamos a guardar, sem dúvida, esses dados para daqui a pouco. Mas, Mário, vou fazer-te uma provocação relativamente a Rafa Silva, já que estamos aqui no Mercado Now. Poderá vir para o Benfica nos próximos dias. Se for capitão, entretanto, no mês de fevereiro ou no mês de março, para ti já é uma situação diferente? Olha, eu tive a ver os anteriores capitães da equipa do Benfica e o Rafa Silva era um deles, chegou a ser um deles. Não sei se era a segunda ou a terceira opção, mas era um deles, com o Luizão. Luizão sempre fixo, Luizão jogou quase sempre, portanto é difícil que não tivesse sido ele sempre. Mas o Rafa era um... Há um dia deste, até estávamos aqui a conversar e houve alguém que disse que o Rafa não tem perfil de capitão. Não, no Benfica ele era para o terceiro. Ok, é só de vez em quando, é raro, mas era. Portanto, houve alguém que reconheceu, seja o treinador, seja os outros capitães de equipa, seja os próprios colegas de equipa, reconheceram-se essa capacidade de liderança. Aquilo que eu te digo é que o Rafa Silva é alguém que vai chegar ao Benfica com uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de reconquistar os adeptos. E, portanto, se ele trabalhar bem, é óbvio que não se vai esquecer o passado que o Rafa Silva tem no Benfica. Não vamos esquecer nem a parte boa, que é os resultados, os títulos e as grandes exibições, nem a parte má. Os amus, a vontade de sair a custo zero, não permitir que o clube fosse ressarcido com uma verba na sua venda. Isso também não vai ser esquecido. A questão é que se me dizes assim, ok, se o Rafa chegar, se fizer o reset, se trabalhar mais do que nunca, grandes exibições, as suas exibições terem influência nos resultados do Benfica, o Benfica crescer, a equipa, os adeptos a sentirem que ele é bem-vindo, a sentirem que ele está diferente, que está mais profissional, que está melhor, aí não me choca nada que seja capitão de equipa. 32 anos, portanto, é um jogador que tem idade suficiente para ser capitão de equipa. Mas como é que não te surpreende e tu sabes muito bem, Mário, temos falado nas últimas semanas muito de Rafa Silva, relativamente à parte de diálogo, da questão de liderança, não é, pelo visto, um ponto muito forte de Rafa Silva. Mas por isso é que é o terceiro. Por isso é que não pode haver Otamendi, não pode haver António Silva. Só depois é que seria ele e portanto eu aí, repara, eu em relação ao Rafa eu tenho sido bastante crítico porque acho que ele foi muito mal profissional, geriu muito mal este processo, cada decisão que tomou uma atrás da outra foram sempre erradas, mentiu, depois foi apanhado na mentira, depois insistiu, depois não quis, depois queria, depois não queria, depois não tinha vontade, foi uma imagem de pouco profissional. Mas atenção, os jogadores quando iniciam um novo projeto, quando iniciam um novo clube, as coisas mudam, é uma nova vida e portanto começa tudo novo. O que eu digo no Rafa do Benfica, quando chegar ao Benfica, vai ter que demonstrar aos adeptos do Benfica que está de corpo e alma, que está a trabalhar, que está a contribuir, que vem com vontade de ajudar e quer colocar o Benfica no patamar que o Benfica merece. E portanto, aí, se ele conquistar dentro do campo os adeptos, porque é que a gente fala do Richard Rios? Ainda não conquistou os adeptos dentro do campo. Richard Rios, pelo valor que custou, pelas expectativas que foram criadas com a sua contratação, pelo aquilo que podia ter dado à equipa, pelo alto rendimento que ele vinha. Portanto, Richard Rios vem no meio de uma temporada, portanto devia ter um ritmo superior a todos os outros. E a verdade é que, por isso é que nós conquistamos o Richard Rios. Richard Rios não é uma figura que seja determinante daquilo que é o Benfica. Até porque o Benfica está a viver um dos piores momentos. Preciso não esquecer. José Mourinho recebe a equipa com 2 pontos de atraso e agora está a 10. Portanto, há qualquer coisa que está mal.
seja do treinador, seja dos próprios jogadores, há qualquer coisa que é preciso mexer. E é isso aí é que está o problema, não se tem mexido. E depois o Richard Rios é que assume... Em específico, dessas críticas de José Mourinho e da responsabilidade que o treinador do Benfica acaba por ter. Mas, Mário, vamos então avançar com Rafa Silva e falar já do mercado do Benfica, porque já estamos a ver até os números a passar aqui no nosso rodapé. Portanto, o Benfica primeiro oferece 3 milhões de euros, sobe a parada para 5 milhões. O Besiktas diz não sai por menos de 10. Bem, afinal, em que ficamos? Mário, faz ou não sentido Rui Costa chegar-se à frente com 10 milhões de euros por Rafa Silva depois do jogador ter saído do Benfica há 1 ano e meio? A custo zero. Madalena, não é 10. É que depois tens que incluir o salário. Tens que incluir os prémios. Percebes? Tens que incluir aquilo que vais perder, porque vai haver um dos jovens da formação que não vai ter acesso ao plantel principal porque não pode expandir o seu futebol, não pode fazer o seu crescimento porque está lá alguém com 32 anos a ocupar. Portanto, os custos, tu viste pela parte simpática. Mas repara, os 5 milhões de euros é muito. Agora, se tu dizes-me assim, mas achas que o Benfica com 5 milhões de euros vai conseguir contratar alguém com o talento do Rafa? Eu digo-te assim, o Rafa, o melhor Rafa, justifica os 5 milhões. Mas depois tens um problema para resolver com os sócios. Como é que os sócios que estão no terceiro anel, que se lembram que Rafa foi embora porque não quis renovar contrato, esperou pelo fim do contrato para sair a custo zero, para ele próprio embolsar o dinheiro do prémio, da assinatura, e agora o Benfica ainda vai pagar 5 milhões de euros. E depois vai-lhe ter que pagar um salário ao nível dos mais bem pagos. Faz sentido, se ele ganha quase 9 milhões agora no Besiktas, mesmo que haja ali um desconto, vai haver sempre aqui um problema para resolver. Portanto, quando eu te digo que se o Benfica pagar 1 euro está a pagar muito, mas também não contrata ninguém. Essa é uma questão que também se resolve muito rápido. O Benfica começa a conquistar pontos, não sabemos como é que vai ser a situação na Taça de Portugal, nem na Champions, mas se começar a apresentar resultados e Rafa Silva a ajudar nesse sentido, os adeptos também são rápidos a esquecer. Mas é isso. No futebol a memória às vezes é curta. Há para coisas que duram muito, mas há outras que a memória é curta. E, portanto, se o Rafa chegar ao Benfica, se vier com uma postura de trabalho, uma postura de contribuir, uma postura de não criar mau ambiente, o que ele fez no Besiktas foi criar mau ambiente. O Rafa, um dos erros que o Rafa comete, sabes qual é? É isolar-se ele próprio. Arma confusão com o treinador, que foi o primeiro. Arma confusão no próprio plantel, com a sua falta de empenho durante os treinos. E depois comete o erro gravíssimo, que é ter os adeptos contra ele. Que é quando ele vai lá para aquele aquecimento, mãos nos bolsos, a gozar com os colegas, a gozar com o treinador, a gozar com os adeptos. E aí é que foi o problema dele. Foi criar aqui arma-guerra com quem não... É que se tu criasses só guerra com os jogadores, com os colegas e com o treinador, a coisa, os adeptos estiverem do teu lado, está tudo bem. Agora, querias que os adeptos também, tu já se tiveres só os adeptos contra ti, já criam um problema gravíssimo. E, portanto, ele criou um problema triplamente grave para ele, porque armou guerra com quem não podia. E, portanto, este processo vai ser muito mal gerido. E, portanto, o Rafa agora vai ter que resolver os seus problemas e, portanto, quando chegar ao Benfica, já vem mais adulto, espero, porque realmente este último mês foi um mês de crescimento para ele também, que venha mais adulto, apesar dos tais 32 anos, e que venha, acima de tudo, mais profissional. Que venha com o objetivo de querer ajudar a equipa, independentemente do Benfica depois pagar os 5 milhões ou os 10. Se me falares em 10, acho que é um exagero. Se me falares em 5, bom, não deixa de ser 5. E depois isso será cobrado pelos adeptos pelo rendimento que ele tiver na equipa. Mas os 5, se calhar, era no mal ou menos, porque eu acho que o Benfica não contrata um jogador com aquela qualidade pelos tais 5 milhões de euros.